Olá pessoal, aqui Paulo Ramos para mais um vídeo nesse canal. Antes de mais nada, eu peço que se inscrevam no canal, dê um like se gostou, um dislike se não gostou. Deixem seu comentário aqui embaixo, onde tem os links para o meu blog, meu site e para minhas redes sociais, ok? Hoje vamos falar de Mário Ferreira dos Santos, Filosofia da Crise. Esse item é o primeiro volume, não dá pra ver aqui, da coleção Logos. Dando uma lida por alto no trabalho do Mário Ferreira dos Santos, nesse primeiro volume especificamente, eu percebi que há um sistema totalmente novo de pensamento, de organização filosófica e de abordagem, sendo que a escrita em si já é bem elegante. Lendo algumas referências dessa obra pelos autores, organizadores do projeto, eles deixaram claro que há um cuidado para não mexer na estética dos textos, para não tirar o brilho original que o autor tinha ao escrever. Nesse primeiro volume, que é um volume extraído de uma coleção com a história da filosofia que conta com 45, o Mário Ferreira dos Santos fala sobre a filosofia da crise, não falando em filosofia de crise, né, com temas referentes a fatos em si e tragédias e coisa e tal. Não. Ele se mantém falando primeiro do conceito de crise, falando da palavra que em grego quer dizer ruptura, né, e também juízo, ação e entre outras coisas assim. Ele também cita a crise como sendo um intervalo entre um elemento e outro, entre um indivíduo e outro. Essa lacuna que há, sendo na ação, sendo na própria finitude do ser, é o que gera a crise. Ou seja, a limitação do indivíduo gera a crise, porque há essa ruptura e é necessário tomar decisões. Essa ruptura estimula decisões que podem ser equivocadas, pois representam um término de uma continuidade ou um abalo do cotidiano, da naturalidade. E o Mário Ferreira dos Santos ele aborda muitas possibilidades, ele dá várias dicas e faz muitas citações sobre momentos históricos, sobre filósofos clássicos. Esse livro, esse primeiro volume, se trata de crise. O que seria em vários pontos de vista, o que ela provoca, o que deriva a crise, o que gera a crise, como sair da crise, como não se aprofundar nela. Então, esse tema ele é visto por diversos ângulos e pode parecer um pouco estranho para quem não está acostumado a ler obras especificamente filosóficas, onde não há um caso específico, que o autor tira uma tese, faz citações, dá basicamente a coisa mastigada para que a pessoa entenda. Não, ela fala de conceitos, faz com que a gente pense, reflita, dê um fim, dê um meio, especule os exemplos. Então estimula muito ao leitor filosofar e tirar suas próprias conclusões. Aqueles que estão acostumados mais a ler romances, livros políticos, que pegam uma estrutura mais pronta, aqui não. A obra de Mário Ferreira dos Santos é diferente, por isso eu acho muito interessante essa coleção Logos. Eu adquiri os 4 volumes que foram lançados pela R Realizações. Eu li o primeiro e é dele que eu estou falando. Vou seguir estudando a obra e eu considero assim o melhor período da República para a vida intelectual, para o pensamento em si e até cultural, esse período em que o Mário Ferreira dos Santos lançou seus livros, que é da década de 50 até a década de 60, onde ele morreu em 68. E ele lançou muitas obras, muito trabalho. E daí eu posso falar de outras pessoas como Gilberto Freire, o Otto Maria Carpo, o poeta Bruno Tolentino, o Roberto Campos. Há um leque de opções bem interessantes. Acho que o Mário Ferreira dos Santos é só o fio da meada, ele não é algo isolado.
e retomar esse pensamento que sofreu uma ruptura, uma crise, como o livro trata, com a chegada dos militares no poder, por causa de tudo aquilo que a gente já falou em um outro vídeo, do momento de crise política, com a chegada de João Goulart ao poder. A partir daí, a cultura ela ficou segmentada, onde o grande objetivo dos militares era conter o avanço comunista, é claro, mas também impedir que uma direita reacionária chegasse ao poder. Então, a esquerda, naquele momento que era a maioria, tomou de vez a cultura, sendo a literatura, a música. O exemplo que temos é o Macunaíma, né? Nasceu nessa época, aquela visão escrachada do brasileiro. O tropicalismo que dominou conceitualmente a MPB. Então, você tem lá atrás, na obscuridade, um Mário Ferreira dos Santos, esses nomes que eu já falei. E retomar esses trabalhos como a Realização está fazendo é fundamental para a gente resgatar esse pensamento brasileiro, que é tão difícil da gente encontrar referências históricas da República antes de 64, porque não interessava e não interessa a maioria dos pensantes, de quem conta a história, de quem manifesta a opinião, falar desse período. Por isso que parece que não aconteceu nada. Então veio a expressão nunca antes na história desse país. Então, tá aqui a dica, a coleção Logos, do Mário Ferreira dos Santos. Essa edição é nova, conta com 4 volumes e é uma dica excelente para quem quer conhecer o trabalho do filósofo brasileiro. Há textos complementares no último quarto do livro de Hans Urisch, Gumbreth, Roger Scharcher e Rodrigo Petrônio, que não chegam a falar exatamente do tema que está aqui. Foram anexos que eu não entendi muito bem porque foram colocados. Mas há ainda um texto do organizador falando da importância do Mário Ferreira dos Santos hoje e como ele se encaixaria no momento que estamos vivendo. Então, mais uma dica de leitura e até o próximo vídeo.